Olá, boa noite, Shalom de Deus, a graça e a paz. Estamos aqui, mais uma noite para meditarmos nas Escrituras, na Santa Palavra do Senhor, aquela que nos direciona, aquela que nos impulsiona, aquela que nos ensina. Vamos nos achegando. Vamos entrando. Boa noite, você que já entrou, boa noite para você que vai chegar. Oi Vera, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá o Alan, a turma aí? Os netos, as meninas aí, a Andréia, a Arline, Oi Andresa, Deus te abençoe, minha filha. Você, as meninas aí, o Maico. Nós anunciamos ontem no spoiler que nós teremos 2 lives, uma hoje, outra amanhã, especiais, que são direções, instruções para nós ao entrarmos, nos preparar para entrar em 2021. E antes da gente entrar nos textos, eu quero ler uma palavra que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa é a função da palavra, Boa noite, Dona Maria, Deus te abençoe. Mas, como nós estamos aí para entrar há 4 dias, 3 dias aí da virada, quando o povo estava ali de Cá do Jordão, já tinham completado 39 anos e 11 meses, faltava 1 mês para que eles pudessem atravessar e entrar na Canaã, na terra prometida. Moisés já havia anunciado, Deus havia anunciado para Moisés que ele não entraria, que ele iria espiar a terra do monte, mas ele não entraria, ele iria morrer, e que seu sucessor seria Josué, aquele que Deus estava levantando, encarregado de levar o povo. E em Deuteronômio capítulo 29, o 4º discurso de Moisés, ele fez 4 discursos para aquele povo no pé daquela montanha, o povo estava lá embaixo, e ele fez a releitura dos livros anteriores, Devarim, Deuteronômio é Devarim, a releitura da lei, a releitura das instruções de Deus, para aquilo ficar bem claro no coração do povo, porque eles iriam agora atravessar aquele Jordão e entrar na terra da conquista. Eles viveram 5 gerações de escravos no Egito, viveram 40 anos no deserto, onde eles não plantavam, onde eles não colhiam, onde eles não tinha trabalho nenhum. O maná caía do céu, a água saía da rocha, a nuvem fazia sombra de dia, a coluna de fogo de noite, tudo guiava eles, tudo vinha na porta. Então agora eles iam entrar, estavam há 30 dias para entrar numa terra onde Deus diz assim: o maná vai cessar. E agora eu estou dando para vocês semente. Vocês terão que plantar para colher. E Deus então dá toda a instrução. Mas, diante da proposta para essa noite, eu quero ler apenas Deuteronômio 29, 29. Diz assim: as coisas encobertas, os mistérios, pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei.
Marca esse versículo aí na sua Bíblia. Então, aquilo que ainda é mistério, que ainda não foi revelado, pertence ao Senhor. Mas a revelada, aquilo que nos é revelado, então é para mim, é para os meus filhos, é para sempre. Para quê? Deus tem uma expectativa, que a gente cumpra o que nós ouvimos. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Pai. Abba, Pai, Paizinho, que cuida de nós. E como é bom saber que nós temos um colo, que nós temos um Pai amoroso, um Pai que cuida de cada um de nós, que guia, que fala, que instrui, que tem paciência. A palavra diz que o Senhor, a misericórdia do Senhor não tem fim, que o Senhor tem expectativa em cada um de nós, para que cumpramos tudo aquilo que o Senhor já escreveu no seu livro a respeito de nós, quando nós ainda éramos uma substância informe, no ventre da nossa mãe. E o Senhor vem nos treinando, vem nos capacitando, vem nos falando, instruindo, para nos alinharmos com tudo aquilo que o Senhor já redigiu a nosso respeito. E que nessa noite o Senhor nos dê essas 5 chaves para a gente poder entrar em 2021 com uma mudança de mente, com conceitos, com uma nova mentalidade, com a cultura do céu, pautados, realimentados, alinhados com a Tua palavra. Por isso, Pai, nessa noite fale conosco. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 3. Por enquanto nós vamos ler apenas o verso número 1. Paulo escreve um capítulo em que ele intitula a exortação referente à alegria cristã. Alegria, porque você é filho de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo escreve assim, à igreja de Filipenses: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Amém? Paulo, ele vai escrever no capítulo 3, que ele, apesar da sua cultura, apesar do seu treinamento aos pés de Gamaliel, apesar da sua cultura romana, de tudo aquilo que ele, sua sabedoria humana, aqui ele vai escrever que ele descobriu novos valores. Se eu pudesse dar um título para esse capítulo, eu diria novos valores, para ter uma vida vitoriosa, uma vida de alegria, de conquista, novos valores. Então, Paulo, ele faz questão de registrar, ele não apenas fala, ele diz, olha, eu escrevo a vocês, eu vou escrever quais são esses valores, né? Então, Paulo estava dizendo, eu tenho novos valores. E ele começa dizendo, se você ler depois todo o capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, eu aprendi a não confiar na carne. O que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Eu tinha uma carreira, eu tinha títulos dados pela cidadania romana, eu considerei tudo isso perda por causa de Cristo. E Paulo vem e diz, né, do verso 12 ao 16, ele diz que ele encontrou
nesse chamado, ele encontrou nesse Cristo uma força como de um atleta, né? Um novo vigor, que adaptava ele, dava condição para ele fazer uma corrida como de um corredor, como de um atleta, né? Ele diz: prossigo para conquistar o que Cristo conquistou, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ele orienta para a gente andar de acordo com o que já alcançou. E do verso 17 ao 21, ele diz algo assustador, dessa inversão de valores que estava acontecendo no seu homem interior. Ele diz assim: eu me considero um estrangeiro. Eu não sou aqui dessa terra. Eu sou um estrangeiro, né? Eu não pertenço mais. Eu não tenho essa cidadania aqui por causa de Cristo, por causa do reino dos céus. Mas, conforme eu anunciei, eu falei de 5 chaves para um ano novo feliz, baseado nesse texto de Paulo. Olhando para esses valores que Paulo descreve. E a palavra-chave, a chave das 5 chaves, é ver, enxergar o que Paulo enxergou nessa caminhada com Cristo. A primeira coisa, ele fala no verso 12, verso 13 do capítulo 3, ele fala de uma insatisfação. É a primeira chave. Ele diz: não que eu já tenha alcançado. Queridos, eu e você não podemos, em hipótese nenhuma, entrar no nível de satisfação da nossa vida cristã. É isso que Paulo está dizendo. Por mais que eu caminhe, por mais que eu prossiga esse alvo, por mais que eu almeje esse alvo, por mais que eu me aproxime dele, por mais que eu caminhe em busca dele, mas eu ainda estou insatisfeito, é pouco, eu sei que tem mais, eu sei que é maior. E quanto mais eu abandono as coisas do mundo, e eu considero tudo como perda, né? O que era para mim lucro, agora eu considero como perda por causa de Cristo, mas mesmo assim eu ainda estou insatisfeito. Então, a primeira chave é a insatisfação. Nunca se dê por satisfeito na sua vida cristã. O reino de Deus é um tesouro, é uma mina de diamante. E se você cava e descobre um diamante de 10 quilates, e se der por satisfeito, você para de cavar. Mas quanto mais você cava, você vai descobrir maiores ainda. Então, nós não podemos ficar satisfeitos com a nossa vida cristã. Eu tenho que querer mais. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que mergulhar mais fundo. Quando Deus leva Ezequiel nas águas purificadoras de Ezequiel 47, qual que é o convite do Senhor? Ele mediu, mandou entrar, as águas davam pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos. Mas o convite foi de medir mais 1000 e entrar na água funda, onde não se dava pé, onde não podia atravessar, e onde você seria sugado, você estaria imerso nas águas profundas do Espírito, das coisas de Deus, do reino de Deus. Então, não se dê por satisfeito. Entre nessas águas profundas. Então Paulo, a primeira coisa que ele escreve, ele diz assim: olha, não que eu já tenha alcançado. Paulo, esse homem cheio do Espírito Santo, que subiu, que foi arrebatado, que esteve no terceiro céu, que diz que viu coisas inefáveis que ele não pôde escrever e nem contar, que descreveu a respeito da ceia mais rico de detalhes do que quem
participou da ceia com Jesus, por causa das revelações do Espírito. Mas ele diz, não que eu já tenha alcançado, eu prossigo, eu quero mais, eu prossigo para o alvo. Então a primeira chave de uma vida, né, feliz para o próximo ano saia do raso. Não se dê por satisfeito. Deus é novidade de vida o tempo todo. Eu confesso para os irmãos que lá em março, quando aconteceu a pandemia e nós tomamos a decisão, né, por uma necessidade e por uma prontidão do nosso coração, de fazermos as lives toda noite. E por 6 meses, 7 meses, nós fizemos todos os dias. Eu confesso que todo pastor tem essa preocupação, se você prega na quinta, no domingo, e você, que palavra eu vou pregar, e o que eu vou buscar? Agora imagina todo dia. E eu me senti incapaz. Eu falei, Deus, como vai ter uma palavra nova todo dia? Irmãos, quem nos acompanhou, todo dia tinha orvalho fresco. Todo dia tinha uma palavra diferente, vinha uma inspiração com o tema, com a palavra, com o direcionamento, para nos fortalecer, para nos dar esperança, para nos alimentar, para nos saciar, para nos levar à alegria, ao contentamento, para gerar saúde, para gerar vida. Então, não se dê por satisfeito na vida cristã. Nossa vida cristã precisa ser o que Paulo falou, que essa é a chave. Não que eu já tenha alcançado. Por mais alto que você esteja, por mais fundo que você esteja, por mais que você já mergulhou em Deus, não fique satisfeito. Seja insatisfeito. Segundo, Paulo diz no verso 14 de Filipenses 3, uma coisa eu faço. Uma coisa, não é várias coisas. Uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Aqui fala de devoção, né? Aqui nós podemos lembrar daquele caso de Marta e Maria. Maria escolheu se assentar aos pés de Jesus para ouvi-lo. Sua irmã foi reclamar. Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e ela não será tirada. Então o meu foco, o seu foco, precisa ser de adoração, de rendição, de comunhão, de intimidade com Ele, com o Espírito Santo, com a palavra. Nosso foco deve ser esse. Eu preciso ter um coração que faça a escolha da melhor parte. Uma coisa eu faço. Não é duas, não é a maioria delas, é no meio de todo o que eu tenho de possibilidade. Uma coisa eu faço. Lembra do salmista? Mais vale um dia na tua casa do que 1000 lá fora. Uma coisa eu faço. Eu busco a tua face, eu busco a tua palavra, eu busco o teu conselho. Uma coisa eu faço. Prioridade, devoção. Paulo estava dizendo, o Senhor é o mais importante do que a liturgia, é mais importante do que as demais coisas. O Senhor é. Uma coisa eu faço. Depois ele diz a terceira chave, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Filipenses 3:13, a parte final do versículo. Ele está falando o quê? De direção. Eu preciso ter uma direção para a minha vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque se eu ficar lembrando, eu posso mudar o rumo. Eu preciso lá resolver isso. Eu preciso resolver isso. E se me impede aqui, eu procuro outro caminho. Não! Você tem um chamado, Deus te deu Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Você está nesse caminho, esqueça do que para trás ficou. Deus tem novidade de vida todo dia para mim e para você.
Esqueça das coisas que para trás ficam. Pare de ficar remoendo o passado, remoendo mágoa, injustiça, pecado. Romanos 8 diz assim: agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Tome posse. Entre nesse ambiente, nesse lugar. É isso que Paulo está dizendo. Você acha que Paulo não carregava algo tão dolorido do passado dele? De ter perseguido cristão, de ter presenciado a morte de Estevão, o sangue dele jorrou ali daquelas pedradas, quando ele perseguiu os cristãos. Você acha que aquilo ele não tinha na mente, no coração? Mas ele foi capaz de escrever: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu agora sou nova criatura, eu sou um homem de Deus. Ele me escolheu, ele me chamou, ele disse que vai me enviar para os gentios e ele vai realizar uma grande obra através de mim. E eu me esqueço desse passado, porque com esse fardo eu não vou chegar lá. E aqui, baseado nessa chave, que é a direção, esquecendo das coisas que para trás fica, eu quero sugerir para você. Você que já viu, você que ainda não viu, tem na YouTube, entra lá e coloca lá para assistir o filme O Peregrino, Uma Jornada para o Céu. E você vai ver aquele homem naquele caminho para buscar a porta do céu. Ele carregava pesos nos seus ombros. Mas quando ele tem um encontro com a cruz de Cristo, aquilo sai dele e ele recebe o fardo leve de Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você vai ter uma amnésia? Não. Mas é passado. Aquilo não pode indicar o caminho para você. Aquilo você não deve levar na sua mala, nas suas costas, no seu coração, na sua mente. Deus é um Deus de novidade. Ele diz que o fim é melhor do que o começo. Ele está dizendo: olha, não conto o processo, o que importa para mim é o alvo, é o objetivo. Eu quero ver você cruzando a linha de chegada, rasgando a fita. Hebreus 12 diz que há uma nuvem de testemunhas. Pensa, Paulo diz que é um estádio, nós estamos na corrida, e lá na arquibancada está Abraão, está Jacó, está os patriarcas, está toda a nuvem de testemunhas, torcendo por cada um de nós, aplaudindo, incentivando: corra, 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 tá? Falta 50 metros, 10 metros, 5 metros, cruza a linha de chegada, tenha lá a taça da vitória, a coroa da vitória, corra. Direção. Nada pode tirar a nossa direção. E algo que rouba a direção é o passado. É a dor, a mágoa, os pensamentos ruins, as ofensas. Para de lamber as feridas, porque um ferido vai ferir muita gente. Você já foi sarado e curado em nome de Jesus. Ele levou na cruz tudo isso. Liberta aquele que te ofendeu, liberta aquele que praticou injustiça contra você, entrega ele na cruz de Cristo e caminha para o alvo. Olha o conselho de Paulo, essa chave é muito importante, é uma chave de direção: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Os perdidos são controlados pelo passado, mas o cristão olha para o futuro. A palavra esquecer não significa um fracasso para se lembrar, mas isso significa que nós não somos controlados pelo passado. Não deixe o passado te controlar. Não deixe o passado te atrasar na jornada. Não deixe o passado roubar o seu futuro. Eu e você não precisamos ser controlados por pecado passado ou fracasso do passado. Ele já pagou essa dívida. Quarta chave. A palavra Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. A palavra prossigo significa que Paulo estava colocando todos os seus esforços naquela jornada. Prossigo. Eu não olho para trás, eu não olho para o lado, eu só olho a linha de chegada e eu prossigo. Está falando de determinação. Uma pessoa determinada. Pode ter o obstáculo que tiver, pode estar cansado, a canseira que for, pode ter o gigante que for no caminho, pode ter aquilo que apareceu para me impedir. Pode ser o que for, estou determinado, eu prossigo.
E a quinta chave está no verso 15 a 16, ele diz assim, que eu preciso de disciplina, né? Porque eu posso ser desclassificado se eu não cumprir as regras deve haver disciplina em nossa vida cristã. Verso 15 e 16, ele diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andamos de acordo com o que já alcançamos. À medida que você anda nessa fé do que você já alcançou, que Deus te deu, Ele te dá mais. Moisés, por que clamas a mim? Diga para o povo que marche. Prossiga. Disciplina. Então, meu irmão, 5 chaves. Primeiro, eu tenho que ser uma pessoa constantemente insatisfeita com a minha vida cristã. O dia que eu estiver satisfeito com a minha vida cristã, eu vou estacionar, eu vou esfriar, e eu posso amanhã ser um apóstata da fé. Aí a igreja perdeu a relevância, o congregar já não é tão importante, as coisas começam a tomar o lugar das coisas espirituais, das coisas materiais. Por quê? Porque eu me tornei um religioso, uma pessoa satisfeita. Não, o cristão tem que ser eternamente insatisfeito, porque Deus Ele é o Criador do universo, de todas as coisas, de toda a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Essa é a primeira chave. A segunda fala de devoção. Uma coisa eu faço, de priorizar aquilo que é importante, de escolher a melhor parte, porque ela não vai ser tirada. Terceiro, eu preciso direção, eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam, eu preciso me focar no caminho, na direção que eu já tomei, no propósito, no chamado. A quarta chave, eu preciso de determinação, eu preciso prosseguir. Não importa se o pé está doendo, não importa se falta muito ainda, não importa se ventou, não importa se choveu, não importa, eu prossigo. Não importa se foi um ano difícil, não importa se teve Covid, não importa. Se tem dinheiro, se não tem, se perdeu o emprego, se abriu uma porta, não importa, eu prossigo. E sou grato a Deus, Ele é o meu alvo. E depois a quinta chave fala dessa disciplina, né? Ele fala que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, ainda não atingi a perfeição. Deus te esclarecerá. Ele vai te dizer, né, que para você continuar andando no que Ele já te deu, que Ele vai te aperfeiçoando. Amém, meu irmão? Então, trata-se de um capítulo que Paulo, na verdade, ele está fazendo aqui uma striptease dele mesmo. Ele está dizendo assim, olha, eu quero declarar para vocês, rasgar o meu coração. Ele escreveu isso, eu vos escrevo, a igreja de Filipe, e hoje a igreja, eu e você, que eu sofri uma metanoia. Eu mudei meus valores. Tudo que era lucro, que eu achava, eu hoje considero como refúgio por causa de Cristo. Eu descobri coisas maiores, melhores e eternas. Então, e ele fala desses valores, ele falou, olha, não confie na carne, e eu recebi um novo vigor, o que eu recebi de Cristo é uma capacidade como de um atleta, de um corredor, e eu me sinto olhando para aquele cidadão romano
para o Saulo e olhando, comparando com Paulo agora, que teve tantos valores trocados, que mudou até de nome, que eu sou um estrangeiro. Eu me considero um estrangeiro nessa terra, porque eu tenho outros valores, eu tenho outros conceitos de vida, e eu estou escrevendo isso para vocês, como uma chave de uma vida feliz, porque no capítulo 3 ele diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele está falando de uma alegria que não pode ser tirada. Ele está falando de uma alegria que não pode ser roubada. Ele está falando de uma alegria que circunstância nenhuma consegue abalar, porque é a alegria do Senhor. Como a paz dele. Ele diz, eu deixo a minha paz, a paz que excede o entendimento, a paz que o mundo não conhece. Por quê? Porque não pode ser tirada, não pode ser roubada. E a paz é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, essa alegria, o maior sonho para qualquer um, o que nós desejamos agora na virada? Feliz ano novo. Um ano cheio de alegria. E Paulo está dando uma receita. São chaves para você ter uma vida de alegria, né? Você não se deixar ser satisfeito com a sua vida cristã, você escolher servir ao Senhor, uma coisa eu faço, você se esquecer das coisas do passado, ficar livre dessa bagagem, né? Ser leve, solto, você ser determinado, prossigo, não olha para o lado, não olha para trás, não ouve o que um diz, o que o outro diz, você já sabe o que você precisa fazer. Você entrou no caminho, você sabe aonde você vai chegar, né? Ele fala de disciplina. Agora, eu preciso de disciplina. Eu preciso ser uma pessoa disciplinada. Eu preciso cumprir, eu preciso usar essas chaves. Há uma sequência. Não é, vou colocar no piloto automático aqui, e se Deus quiser ele faz, Deus é bom, Deus já me deu. Não. Não e não. Irmãos, Deus, a Bíblia diz que lá no Éden, ele comparecia no jardim todos os dias na virada do dia. Sentava no banquinho lá para conversar com o homem. Tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Precisa de algo? Tá feliz? Tá alegre? Olha, eu quero que você coloque nome nos animais. Olha, eu quero que você faça isso. Você tem autoridade para isso, o nome que você der vai ser. Todos os dias. Quem faltou no encontro foi o homem. Quem se escondeu de Deus foi o homem. E nós continuamos às vezes fazendo isso. Por quê? Porque não é mais a nossa prioridade. E aí eu vou me esfriando, e quanto mais eu esfrio, mais eu me escondo do Senhor. Então, irmãos, hoje é dia 28. Temos ainda esses dias. Se precisar, assista de novo. Anote essas chaves. Leia o texto. Leia o contexto. Porque no capítulo 3, Paulo está fazendo uma exortação à alegria cristã. Depois ele avisa contra os falsos mestres. Depois ele fala da soberana vocação e fala dos inimigos da cruz de Cristo. Ele dividiu o capítulo 3 em 4 etapas. Mas tudo ele está falando o quê? Desses novos valores. Para quê? Para ter uma nova vida. Nós falamos tanto que queremos um ano novo, desejamos para nós, para as outras pessoas à nossa volta. Sentamos juntos, ceamos, profetizamos. Mas eu preciso mudar a minha semeadura para que eu tenha a colheita que eu espero, que eu desejo. E Deus está nos falando nesses últimos dias. Falou ontem no culto de ontem à noite, né? Ontem nós falamos de resolução, né, para o ano novo.
de homens que tiveram resoluções. Hoje nós estamos falando dessas 5 chaves. Amanhã nós vamos falar de obstáculos, né? 8 obstáculos que nós precisamos romper, mudar aqui na nossa mente para a gente entrar no ano novo e colher tudo que nós queremos e desejamos e sonhamos e que Deus tem pronto para mim e para você. Então é escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. Podemos escolher. O céu para ouvir a nossa, saber a nossa decisão, o que nós escolhemos. Na releitura em Deuteronômio, que é o Devarim, no final do livro de Deuteronômio, capítulo 31, Deus instrui Moisés para dizer assim, olha, escolham entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas deixa eu dar uma colinha para vocês. Escolham a bênção e a vida. Papai. Papai é lindo. Olha, escolham. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Obrigado. Você que está ao vivo conosco. Pastora Raquel hoje não pôde, mas ela está no outro celular, né? Compartilhando. E amanhã nós estaremos aqui às 19 horas. Amanhã às 7 horas da manhã com o Bom Dia Espírito Santo. Né? Amanhã no Bom Dia uma palavra poderosa, um derramar do Espírito, e que o Senhor tenha falado ao seu coração. Não é o pastor Humberto que vai te convencer, é o Espírito Santo. Nós falamos disso de manhã no Bom Dia Espírito Santo. Diz que Lídia ouvia a pregação de Paulo, mas o Espírito Santo tocou no coração dela para que ela compreendesse, para que ela recebesse aquela palavra. Então é o Espírito Santo, que Ele tenha te pego nessa noite, que Ele marque a sua vida, a sua história. Creia na palavra de Deus, creia em Deus, irmão. O mundo está perdido. Os nossos governantes não sabem nem o que falam. Mesma hora que é para todo mundo ir para o sul, é para ir para o norte, é para o leste, para o oeste. Estão brigando entre si. A Bíblia alertou que a ciência se multiplicaria e haveria muita confusão, muita dor. Que são coisas da modernidade. Mas o homem é eterno. A nossa origem é o céu. E lá é o nosso destino. Então, a instrução padrão, a instrução que resolve todos os problemas do homem, não está na psicologia, na sociologia, no achômetro, na sabedoria humana. É do reino dos céus. Está na palavra. Está naquilo que o Espírito Santo revela para mim e para você. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite, pela tua palavra, que é sempre essa espada penetrante, que separa juntas e medulas, pensamentos, que destrói sofismas e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que ela cumpra esse propósito nessa noite, nas nossas vidas, em todos aqueles que ainda ouvirem essa palavra, para serem transformados, para serem aperfeiçoados, instruídos, capacitados, transformados pela tua palavra. Que o Espírito Santo possa testificar, confirmar, marcar
essas verdades nos nossos corações. E que tudo, ó Deus, seja para o louvor da tua glória. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até amanhã. Amanhã estaremos aqui às 7 horas da manhã com o Bom Dia Espírito Santo e às 19 horas com a última live desse ano, para a gente identificar esses obstáculos que podem roubar a nossa bênção, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Pai, nessa nova estação que nós estamos entrando. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir.